que jamais tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo, nem mesmo depois que passaram a frequentar a igreja durante longo tempo. Certo dia, uma jovem senhora, sofrendo de terrível depressão, veio ao meu escritório para uma consulta. Ela narrou-me sua história. Nascera e crescera em um lar cristão, e sempre frequentava a igreja fielmente. Só faltava aos cultos em caso extremo. Porém, há poucos meses ela tinha passado por terríveis experiências e, a partir daquela ocasião, ficara muito deprimida. Depois de visitar vários hospitais e consultar vários médicos, não alcançara nenhuma ajuda. Então a jovem senhora passou a recorrer à oração e ao jejum, mas isso também não a ajudou. E foi em profundo desespero que ela bateu à minha porta. Depois de ouvir-lhe a história, fiz-lhe uma pergunta a queima-roupa. A senhora já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador? Ela nem sequer sabia qual era o sentido de minha pergunta. Então eu lhe repeti a pergunta de outra forma. A senhora já convidou Jesus Cristo a entrar em seu coração como seu Salvador pessoal? Ela não conseguiu responder com convicção estas perguntas. Era óbvio que aquela mulher não estava salva, embora estivesse frequentando a igreja durante longo tempo. Eu lhe apresentei Jesus Cristo, uma pessoa, não uma religião, e ele se tornou o salvador pessoal daquela mulher. Logo vi a luz da alegria começar a brilhar e a mudar aquele semblante nublado. Era como se o sol matutino estivesse enviando seus raios de salvação para iluminar-lhe o rosto através de um nevoeiro denso. Essa transformação era o resultado do poder de Jesus Cristo, que dá vida à alma das pessoas. O cristianismo não é uma religião ou uma autodisciplina humana. Receber a Cristo é receber em nosso coração e em nossa vontade a vida que há no Cristo ressurreto. Em Marcos 5, do 25 ao 34, você encontra o registro a respeito de uma mulher que queria desesperadamente viver. Aquela mulher sofria há 12 anos de uma hemorragia e já fora a muitos médicos. Ela passara por muitos tratamentos dolorosos e gastara todo o seu dinheiro, mas ficara cada vez pior. Apesar de viver em condições tão ruins, aquela mulher mantivera acesa uma atitude vencedora e uma vontade indômita de viver. Mesmo nos dias de hoje, Jesus Cristo está pronto a encontrar-se com todas as pessoas que, de todo o coração, buscam a vida. Com frequência, as pessoas me procuram em consulta pessoal e derramam diante de mim suas histórias de miséria e rejeição. Apresentam-me um quadro negativo de suas vidas. Mas eu sempre lhes digo que se há uma coisa que alegra imensamente o coração de Jesus, é deparar-se com alguém que necessita de sua ajuda. Mas é necessário que os que o buscam estejam determinados a encontrar a vida, que não se curvem perante as circunstâncias más e as dificuldades. Ouça agora a seguinte experiência de Jesus e descubra como o Senhor chegou a Nazaré, vindo do deserto, cheio do Espírito Santo. Era um sábado e Jesus abriu o livro do profeta Isaías e leu para os presentes. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me para apregoar liberdade aos cativos e dar vista
aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, 18 ao 21. Ao ouvir as maravilhosas palavras de Jesus, as pessoas que estavam na sinagoga de Nazaré ficaram espantadas, mas desapontaram-se pelo fato de aquele cidadão, Jesus, não ser um homem famoso como esperavam que o Cristo fosse. Ele não passava do filho de um carpinteiro que se criara ali mesmo entre eles. Mas Jesus estava tão cheio do Espírito Santo e pregando com tanta unção que provocou inveja entre seus conterrâneos. Em vez de ouvir as palavras de Jesus, decidiram armar-lhe uma cilada e destruí-lo. Nessa ocasião, Jesus Cristo fez referência às duas histórias do Antigo Testamento. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã o sírio. Lucas 4, 25 ao 27. Jesus contou essas histórias a esses conterrâneos para transmitir-lhes uma verdade. Era no tempo do Antigo Testamento e Elias vivia em Israel, quando Deus enviou uma seca e, consequentemente, fome, durante 3 anos e meio, como julgamento sobre os israelitas que adoravam imagens e deuses estranhos. Não estavam procurando o Senhor de todo o coração, nem se arrependiam de seus pecados. Havia ali uma mulher, cidadã de Sidom, que buscava ao Senhor fervorosamente. Quando Elias chegou à sua casa, a mulher estava fora, apanhando gravetos para fazer fogo e assar um pão, com as últimas gotas de azeite e a última porção de trigo que lhe restara. Ela e o filho comeriam aquele pão e depois esperariam a morte. Mas Elias lhe pediu que assasse aquele pão e o trouxesse para ele. A mulher imediatamente assou o pão e o trouxe ao profeta de Deus. Isto demonstra o fato de ela nutrir um desejo veemente de buscar o Senhor e obedecê-lo. Foi por causa daquele desejo que Deus tinha enviado Elias à casa daquela viúva. Durante a época de Elias, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles se preocupava em buscar ao Senhor. Todavia, um desses leprosos, um sírio chamado Naamã, desejava encontrar a verdade. Era um general famoso, dotado de grande desejo de conhecer o Senhor. Quando ouviu a respeito do profeta de Deus da boca de uma menina escrava, de imediato deixou a Síria e dirigiu-se a Israel a fim de procurar esse profeta. Foi por causa desse desejo ardente de buscar ao Senhor que Deus atendeu à sua necessidade, curando-o. Jesus narrou essa história com o objetivo de desafiar os nazarenos e levá-los a ter também o desejo ardente de buscar ao Senhor. No entanto, em vez de ouvir a voz de Jesus, a cidade inteira conspirou no sentido de matá-lo. Todavia, não havia ainda chegado o tempo de morrer, pelo que Deus lhe cegou os olhos e Jesus escapou pelo meio da multidão, sem que ninguém conseguisse tocar nele. Se você não nutrir tremendo desejo de buscar ao Senhor, ele não vai prestar muita atenção em você.
A mulher que havia sofrido de hemorragia durante 12 anos estava determinada a encontrar-se com Jesus. Aquele seu espírito inquebrantável agradou ao Senhor, e Deus, o Pai, arranjou as circunstâncias de tal modo que ela foi conduzida a um lugar que pôde ouvir o Evangelho e encontrar-se com Cristo. Este é o segundo ponto necessário para alguém vir a Cristo. É impossível alguém receber de Cristo vida sem reconhecê-lo como Senhor da vida. Muitas pessoas vêm a mim supersticiosamente apenas para receber uma oração. Nem sequer desejam reservar algum tempo para ler a Bíblia e aprender a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas querem vir e ser curadas de modo supersticioso, mediante uma obra miraculosa de Deus, mediante a imposição de mãos. Mas nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. À semelhança dessa mulher que ouviu falar de Jesus, nós também precisamos ouvir as palavras de nosso Senhor e aprender dele e de suas promessas. A Bíblia declara com toda a clareza em Romanos 10, do 14 ao 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Também lemos em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se a pessoa não prestar atenção à palavra de Deus, Deus não pode operar em seu coração. Permita-lhe partilhar com você o testemunho da senhora Son Aishoi. Uma parente dela estava morrendo de câncer na boca no Hospital Nacional de Seul. Depois de uma operação em sua boca, os médicos descobriram que o câncer estava tão avançado que deram ao paciente apenas uma semana de vida. Mas esse doente desejava desesperadamente viver, pelo que a senhora Choi lhe falou de Jesus Cristo. A seguir, ela levou um de nossos pastores ao hospital, para que este levasse uma palavra adicional de conforto e oração ao doente. O pastor falou de Cristo ao homem, orou por ele e convidou-o a ir ao nosso culto no domingo de manhã. O paciente recebeu licença para sair do hospital, sabendo que, segundo os médicos, seus dias estavam contados. Durante um culto matutino de domingo, Deus revelou à minha alma que alguém que tinha câncer na boca seria curado naquela manhã. Quando eu disse à igreja que alguém portador de câncer na boca seria curado por Deus no decorrer daquele culto, aquele homem instantaneamente recebeu fé dos altos céus, colocou-se imediatamente de pé e, ao fazer isso, ficou tocado pelo Senhor. Naquele instante, o câncer começou a secar e a desaparecer. Depois de umas poucas semanas, o homem estava completamente curado, não havendo o menor sinal do câncer. Em vez de morrer dentro de uma semana, o homem foi curado. Hoje, esse homem continua sadio, forte e frequentando nossos cultos. Por ele ter ouvido falar de Jesus Cristo e ficar sabendo que ele tem poder de curar, ele prontificou-se a receber a fé do Senhor Deus. A pessoa que não ouve a palavra de Deus jamais estará pronta para receber a fé vinda de Deus, pois a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra falada de Deus. Em terceiro lugar, a realidade mística a que se dá o nome de fé pode ser possuída e exercida por todos os crentes. Fé, meu caro irmão e irmã, não é o mesmo que compreensão bíblica.
Uma ideia errônea circulando entre muitas igrejas, segundo a qual, se alguém puder compreender todas as Escrituras, a Bíblia inteira, tal pessoa terá fé. Tal ensinamento está errado. O conhecimento lança o fundamento para que a pessoa procure o Senhor de forma correta. A fé só advém quando a pessoa procura o Senhor com um coração fervoroso. A seguir, pelo poder do Espírito Santo, Deus concede a necessária fé ao coração ansioso. Fé não é apenas compreensão, é muito mais do que compreensão. Fé não é apenas esperança, é muito mais do que esperança. Com muita frequência, as pessoas esperam que determinada situação melhore amanhã ou na semana que vem, ou no próximo ano. Todavia, a pessoa poderá esperar e de repente morrer, e não há esperança após a morte, a não ser para aqueles que morrerem em paz com Jesus Cristo. Jamais a esperança por si mesma traz um resultado positivo definido. A fé opera sempre agora, no presente. Esta realidade mística pode ser assemelhada a um nevoeiro. A fé desce como nevoeiro e toma posse de nosso coração pelo poder do Espírito Santo. E quando sobrevém a fé pelo poder do Espírito Santo, você fica sabendo. Mesmo depois de estar no ministério durante quase 20 anos, eu não sei explicar o que é esta realidade mística da fé. A única coisa que sei é, se você tem fé, você tem fé. Quando você não tem fé, você não tem fé. Muitas pessoas enfermas me procuram a fim de receber cura, mas em muitos casos descubro que não têm 1 milímetro de fé em seu coração. Elas têm o conhecimento a respeito da cura, têm esperança, mas não consigo encontrar a presença da fé na alma delas. Sempre encorajo tais pessoas a arranjar algum tempo para perscrutar a própria alma, confessar seus pecados e esperar no Senhor, até que Deus lhe conceda fé pelo poder do Espírito Santo. A fé é um dom de Deus. Não se trata aqui de fé humana, e sim de fé sobrenatural, que sempre vem de cima. Frequentemente, quando os enfermos chegam, consigo discernir a presença da fé em suas almas. Aquela realidade miraculosa, maravilhosa, mística, chamada fé. Então, imediatamente sei que essas pessoas receberão a cura. E é certo, depois de eu ter orado pelo enfermo, ele crê e o poder de Deus chega e traz a libertação. Devemos arranjar algum tempo para receber fé. Se você não tiver fé, deve parar tudo e começar a buscar o Senhor. Se você precisa de uma fé maior ainda, deverá jejuar e orar. Se não receber fé dentro de uma semana, continue orando. Todavia, no momento em que tiver recebido aquela fé poderosa, poderá dar ordens, e até mesmo aquela montanha será retirada ao mar. A fé é uma realidade maravilhosa, poderosa e preciosa. Mas eu não posso pegar a fé e mostrá-la a você, porque a fé é algo espiritual, mas você pode senti-la. Você sabe quando a fé chega, pois ela causa uma tremenda alegria e certeza, mas você não consegue explicá-la. Porque a fé pertence à 4ª dimensão do universo, não podendo ser explicada com a linguagem da 3ª dimensão. Em 4º lugar, quando você tem a fé, ela deve ser seu ponto inicial de ação. A mulher desta passagem bíblica disse em seu coração: basta-me tocar-me na orla de seu manto e ficarei curada. Ela fez do toque na orla do manto de Jesus o ponto inicial de sua ação de fé.
Ainda que você tenha uma fé que cresce bastante, fé ardente em sua alma, se você não tiver um ponto de ignição, essa fé não vai produzir resultados. Você deve sempre ter um tempo definido e um lugar definido por onde sua fé deve começar a operar. Quando estudamos a vida de Abraão, descobrimos que esse patriarca esperou mais de 25 anos a vinda da fé sobre ele. Quando Deus lhe deu a fé que ele teria um filho, o patriarca transformou essa ocasião num ponto inicial para uma vida totalmente mudada. E Deus também lhe mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Quando a fé chega, algo precisa ser mudado. Quando você recebe fé, deve agir segundo essa fé, pois a fé sem obras é morta. Alguma coisa precisa ser feita, quer seja necessário você levantar-se e começar a fazer seu trabalho, quer seja necessário você mudar de nome. Estabeleça um ponto inicial do qual você jamais retornará. Queime as pontes, à medida que as atravessar, e prossiga pela fé. Ligue a ignição da fé e vá em diante. Isso se chama fé ativa. Depois de haver recebido a fé, muitas pessoas sentam-se e deixam-se prender pela ociosidade. E quando o Espírito Santo, à semelhança do nevoeiro, vai embora e a fé se retira. Agindo assim, a fé não permanecerá para sempre em seu coração. Quando o nevoeiro desce, fica ali até o nascer do sol, ou até que o vento sopre e o nevoeiro seja espalhado. Quando a fé chegar, não perca a oportunidade. Você precisa agir impulsionado por ela. Ponha-se a caminho depressa. A fé ativada alcançará o trono de Deus, de modo que grandes milagres serão realizados. Quando a mulher de nossa história ligou a ignição da fé, mediante a ação acertada, o poder de Jesus Cristo lhe inundou o coração e a doença portadora da morte a abandonou, de imediato Jesus Cristo voltou-se e disse: "Alguém me tocou?" Pedro e alguns dos discípulos disseram: "Mestre, há tantas pessoas esbarrando em ti e empurrando-te, tantas pessoas te tocam, e tu afirmas: alguém me tocou?" Jesus respondeu: "Alguém cheio de fé me tocou, porque meu poder e minha unção saíram de mim e operaram nessa pessoa." É possível que você vá à igreja, que você ore, que você fique tocando Jesus intelectual e teologicamente. Todavia, o poder de Jesus Cristo jamais virá a você, enquanto você não tocar o Senhor com o toque da fé. Aquela mulher, sabendo que não poderia permanecer desconhecida, aproximou-se trêmula diante de Jesus, encurvou-se perante o Senhor, contando-lhe sua história. A alegria de Cristo foi extraordinariamente grande, porque ele sempre se agrada quando as pessoas ousam colocar sua fé no Cristo vivo. Não só ela foi curada, mas Cristo a abençoou com a paz da alma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ei-lo que está entre nós hoje. Ele está presente, você pode encontrar-se com ele e tocá-lo somente pela fé. Vamos dar esses 4 passos de fé. Primeiro, a semelhança dessa mulher. Vamos desejar ferventemente ter vida. Depois, vamos estudar a palavra de Deus e ouvir as mensagens dos servos de Deus e aprender acerca de Jesus. Sem esse conhecimento, você não dispõe de um alicerce por onde buscar o Senhor. Em terceiro lugar, após ter o conhecimento, busque o Senhor até alcançar a realidade mística a que damos o nome de fé. Em quarto lugar, depois de você ter essa fé, ligue a ignição dela. Aqueça o motor de sua vida
e comece a agir. Permita que a fé seja demonstrada em suas ações. Então, nosso Pai Celeste fará grandes coisas em sua vida.